Agenda do dia. Já falamos da aula 1, como equilibrar sua razão e emoção. Aula 2, as duas formas de mudar crenças. E na aula 3, vamos falar sobre os 4 comportamentos básicos. Missão da aula: identificar os 2 comportamentos mais fortes que temos e aprender ao longo da vida a treinar os outros 2 comportamentos que temos que são mais fracos. Desde 1928, William Arrington começou a falar a respeito de 4 comportamentos básicos no seu livro Emoções das Pessoas Normais. Ele dividiu em 4 comportamentos básicos, basicamente todos os seres humanos. E ele colocou que nós temos 2 mais fortes e 2 mais fracos. Quais são eles, Edu? É o chamado DISC. Se você não teve acesso ainda a essa informação, procure na internet, comportamento DISC. Lá ele fala do D, que é o dominante, I, que é influente, S, que é o estável, e C, que é o cauteloso. Ele usa siglas em inglês, mas no português é dessa forma que a gente faz. Dentro da minha cultura, eu aprendi a respeito desses 4 comportamentos, mas de uma forma um pouco diferente, e é dessa forma que eu vou trazer para vocês, através de elementos básicos: fogo, ar, água e terra. E aqui no Ciclo da Superação eu vou trazer um pouco desse livro que eu li, que tem muito a ver com a minha história, e de uma forma mais fácil você vai conseguir gravar, que é o livro Os 4 Elementos do Sucesso, da Laurie Jones. E com certeza essa aula vai marcar para sempre a sua vida. Dentro desse livro existe um estudo de 1999 que mostrou que diretores de empresas não recontratariam 60% dos funcionários devido a estarem pouco envolvidos. Edu, mas o que tem isso a ver com emagrecimento? Tem a ver que se você começa a entender quem é você dentro desses 4 comportamentos básicos, tudo muda. Você vai começar a repensar a sua relação com seu marido, com seu filho, com seus melhores amigos. Tudo vai mudar a partir desse ponto, pode ter certeza. Desenvolva os seus 2 pontos fortes diariamente e aprimore ao longo da vida os seus 2 pontos fracos. Aqui eu trouxe 4 quadrantes para a gente começar a falar sobre os elementos. E para facilitar, eu coloquei os elementos mais racionais na parte de cima, mais emocionais na parte de baixo, os mais rápidos na parte da direita e os mais lentos à esquerda. Quem você é? Você é mais racional ou emocional, ou você é mais lenta ou mais rápida? Se você está no quadrante número 1, você é uma pessoa mais racional e também uma pessoa muito rápida. O que acontece com pessoas racionais e rápidas? Geralmente elas são pessoas que fazem acontecer, elas constroem. Deu um projeto na mão delas, elas vão lá e fazem. Só que como essas pessoas são muito racionais, elas muitas vezes magoam as outras pessoas. São pessoas que não se importam com o sentimento. Se você é uma pessoa mais emocional, uma pessoa rápida, você está no quadrante abaixo. São pessoas que adoram se envolver com coisas novas. Porém, elas precisam de pessoas, de sentimentos. Elas precisam das pessoas estarem admirando elas. Elas gostam de fazer as coisas muito rápidas, mas gostam de público. E o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes elas estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Se você mora no quadrante número 3, você é uma pessoa que tem ações mais lentas, mas se move pela emoção. Você precisa estar frequentemente envolvida com pessoas, mas diferente do quadrante número 2, você precisa estar com a aprovação das outras pessoas. Você precisa estar ouvindo frequentemente as outras pessoas. Se as outras pessoas não forem ouvidas, provavelmente você não vai fazer o que deve ser feito. E se você é uma pessoa mais lenta e racional, você mora no quadrante número 4. São pessoas muito racionais. São pessoas que do ponto A ao ponto B, se não tiver uma reta, elas não fazem. Tem que ser uma reta. Se ela traçou isso, tem que ser. Se não tiver desse jeito, o que acontece? Muitas vezes elas não fazem. E quem mora no quadrante número 4, muitas vezes não consegue colocar em prática o que precisa ser colocado. Por quê? Porque é muito perfeccionista. E isso gera muitos problemas. Então, se você é mais racional e rápida, você é fogo.
Pessoas que têm características de fogo são pessoas que gostam realmente de muita rapidez. Vamos fazer analogia com fogo? O fogo arde, o fogo é rápido, o fogo é intenso. Essas pessoas gostam realmente de muita rapidez. Se você é do fogo, com certeza você é uma pessoa mais racional e gosta de tudo para ontem. Você não espera ninguém, simplesmente vá lá e faz. Se você está no segundo quadrante, na parte de baixo, você é uma pessoa muito emocional e muito rápida e você é o ar. Vamos imaginar o ar? Como é o ar? O ar gosta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele gosta de refrescar frequentemente o ambiente. O ar é aquela pessoa que gosta de falar frequentemente, que gosta de estar no centro das atenções, ela que gosta de puxar todo o processo, ela que gosta de postar no Instagram o que está fazendo, se é atividade física, ela que gosta de postar os desafios do ciclo da superação. Se você é de ar, com certeza você é uma pessoa muito rápida e muito emocional. Se você está no quadrante número 3, você é uma pessoa mais emocional e mais lenta. Vamos lembrar da água? A água se adapta a várias situações. É uma pessoa muito versátil. Mas a água, muitas vezes, quer se adaptar frequentemente às outras pessoas. São pessoas muito versáteis, porém, a flexibilidade delas, muitas vezes, tem a ver com ela se importar muito com a opinião dos outros, de não dar a opinião dela. Muitas vezes ela precisa sempre ter alguém apoiando ela, porque dificilmente ela consegue se mover, porque ela acaba se moldando a muitas situações. E se você está no quarto quadrante, você é uma pessoa de terra. Você leva muito tempo para decidir, você precisa analisar, você precisa entender minuciosamente o que está acontecendo. Você leva o tempo necessário para as coisas acontecerem. E tudo baseado na sua razão. Se não for realmente do ponto A ao ponto B uma reta, aí de quem não fez. Tem que ser exatamente assim. Você é tido com aquelas pessoas muito caxias. E muitas vezes você é considerado uma pessoa perfeccionista. Pessoas de terra geralmente não saem do lugar. Elas demoram muito ou às vezes nem saem do lugar. E aí, se identificou com alguém? O que você é? Você é fogo, ar, água ou terra? Talvez você já tenha uma ideia de quem eu seja. Mas antes de falar quem eu sou, é muito importante a gente entender que geralmente nós temos dois pontos muito fortes. Ou a gente é fogo e ar, fogo e água, ou fogo e terra. É muito mais provável você ter os dois pontos mais próximos um do outro. Então, geralmente, você é fogo e ar, ou geralmente você é fogo e terra. Já o ar é fogo ou ar e água. Água é mais ar, água e água é água e terra. E o terra geralmente é terra e água ou terra e fogo. Ah, Edu, dá para ser o inverso? Fogo e água? Dá para ser ar e terra? Olha, é raro acontecer isso, mas acontece sim. Geralmente a gente tem essas características. Edu, mas eu tenho todas as características. Sim, sim. Todo mundo tem todas as características, mas só dois estão mais fortes em você. E você tem que identificar quais são os dois mais fortes e os dois mais fracos. E quem eu sou? Se você ainda não identificou, eu te digo. Eu sou ar e fogo. Antes eu era mais fogo e ar. E ao longo da minha vida eu fui treinando também os outros elementos. É muito importante a gente entender que o antagonismo de um, ou seja, o fogo e água, e o ar e terra, ele vai desenvolver você muito mais. Então, se você tem duas características muito fortes, possivelmente as características que estão mais fracas são que você também precisa desenvolver ao longo da sua vida. Isso que falta para você ter mais equilíbrio. Não quer dizer que você vai mudar de característica, mas aumentar um pouquinho. Se você é muito fogo, ter um pouquinho de água, ser mais flexível, ser mais emocional, pensar mais nos outros. Se você é muito ar, você tem que ser um pouco mais de terra. Ar está toda hora abrindo, né, projetos, fazendo coisas novas.
E aí você não consegue evoluir. Se você é muito terra, o que você tem que fazer? Você tem que começar a fazer coisas mais rápidas, não tem que levar muito tempo, né? Faça, depois as coisas acontecem. Muitas vezes esse projeto todo fica 1 ano, 2 e não sai do papel. Vai lá e faz. Edu, e eu posso mudar de características? Vamos voltar lá na aula número 2 sobre crenças. Pelo um forte impacto emocional, uma pessoa pode mudar. Como assim pode mudar, Edu? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que está buscando emagrecer durante muito tempo. E ela é uma pessoa mais lenta. Vamos pensar que ela é terra e água. E aí ela demora para fazer. Aí o que acontece na vida dela? Ela tem uma doença. Pau! Ver, ouvir e sentir. E ela pensa que vai morrer. E aí o que acontece? Um forte impacto emocional muitas vezes muda todo o processo. Ou muitas vezes uma morte na vida de alguém muda o processo, porque você tem que se movimentar. Muitas vezes você não consegue fazer as coisas acontecerem e por um forte impacto emocional, o que acontece? Não é normal, mas você acaba mudando para quê? Para sobreviver, para mudar esse estilo. Isso é fundamental. Vamos às 5 características de cada elemento. Começando com fogo, eu separei as 5, porém a gente tem muito mais, apenas para poder ficar mais didático. Como o fogo entra em ação, Edu? Como o fogo entra em ação? Rápido para tomar iniciativa, decide algo e age em seguida. É seu modo de vida. Frequentemente tem muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Como o fogo gosta de aprender? Prefere ser o professor que o aluno. Quer saber o suficiente para progredir, mas deixa os pormenores para os subordinados. Não gosta de aprender algo profundamente, só superficialmente. O que pode levar a um falso entendimento. Qual é o medo do fogo? Perder o controle e o prestígio, e ser visto como vulnerável ou ineficiente. Teme ser comum. Estabelece objetivos altos e espera recompensa nas realizações pessoais e profissionais. Tipos de raivas do fogo. Quente, intenso, explosivo, perigoso, descontrolado. Essas são as características da raiva do fogo. A duração. Normalmente breve, episódios curtos. Como equilibrar o fogo? Ouça as pessoas, elas podem estar certas. E compartilhe sua glória. Você nunca vence sozinho. Dê méritos aos outros. Peça mais ajuda e respeite o tempo de cada pessoa. Nem todos são rápidos e racionais como você. Mantras. A opinião do outro também é importante. Então você precisa repetir essa frase frequentemente, porque dificilmente você aceita a opinião dos outros. Treinar novas frases. Treinar novas frases. As pessoas têm o tempo delas e eu tenho que respeitar. Desenvolva os seus 2 pontos fortes diariamente e aprimore ao longo da vida os seus 2 pontos fracos. Vamos para as características do ar. Como o ar entra em ação? Adora estar em movimento e adora qualquer tipo de atividade. Costuma refletir em voz alta, a fim de resolver um problema. Por vezes, se perde falando mais do que agindo, o que prejudica a obtenção de resultados. Como o ar gosta de aprender? O ar aprende fazendo em um ambiente descontraído. Consegue aprender melhor onde há contato pessoal, que leve em conta aprovação e afirmação. Aprende por meio de variedade, interações e jogos. Qual é o medo do ar? São de rejeição social e isolamento. Em tudo que realiza, tem de obter admiração e aprovação. Teme perder a influência e quer ser levado a sério e visto como uma pessoa séria. Tipos de raiva do ar. Repentino, intenso, barulhento, coisas jogadas, gritos. Duração. Em geral breve, episódios curtos. Como equilibrar o ar? Seu intelecto ativo é facilmente distraído por qualquer coisa que se mova. A fim de atingir e manter o máximo poder, retenha seu foco por tempo suficiente. Trace um objetivo por vez e chegue até o final dele e só depois trace um outro objetivo. Mantras. Só abra uma nova porta depois de fechar a que está aberta.
Treinar novas frases. Esse novo projeto é interessante. Começarei ele depois que terminar o atual. Desenvolva os seus 2 pontos fortes diariamente e aprimore ao longo da vida os seus 2 pontos fracos. 5 características da água. Como a água entra em ação? A água é lenta para começar a agir, preferindo entender as expectativas e mover-se com cuidado. Quer explicações claras e provavelmente, após começar a agir, retrocederá vezes ou outra para obter esclarecimentos. Como que a água gosta de aprender? A água prefere ver aplicação prática de informação a situações específicas. Dá preferência à utilização de métodos confiáveis e tradicionais, a aprendizados inovadores e técnicas novas. Qual o medo da água? Os maiores medos da água envolvem confronto, conflito e mudança. A segurança da rotina previsível é tranquilizadora. E o temor do desconhecido pode ser paralisante muitas vezes. Pode não expressar medos para os outros. Tipos de raiva da água. Ferve devagar, cozinha, escalda, evapora, desaparece ou causa inundação. Duração. Demora a ferver, mas raramente retorna sob a mesma forma, uma vez que evapora. Inundações são raras, mas podem ser devastadoras. Como equilibrar a água? Ter mais coragem de confrontos e falar mais por você mesma. Pensa em si primeiro, é importante. Mantras. Expressar minha opinião é importante. Treinar novas frases. Eu quero comer essa carne ao invés dessa aqui. Desenvolva os seus 2 pontos fortes diariamente e aprimore ao longo da vida os seus 2 pontos fracos. 5 características da Terra. Como a Terra entra em ação? Prefere juntar todas as informações e só depois se mover. Como a Terra gosta de aprender? Tem um forte senso de curiosidade, adora teorias e pratica pouco. Tem que aprender do modo certo. Ama processos. Qual o medo da Terra? Cometer erros, aceitar riscos incertos e deparar com resultados imprevisíveis. Perfeição e segurança são preocupações que podem fazer a Terra analisar em excesso e perder oportunidades de curto prazo. Tipos de raiva da Terra. Enterra a raiva, mascara suas emoções, contém os rancores. Duração. Muito lenta. Pode levar anos para construir. Consequências sérias. Quando entra em erupção, como um vulcão, ou treme como um abalo sísmico. Como equilibrar a Terra? Sua tendência de análise pode gerar paralisia do projeto. Abra-se para receber novas ideias. Você é o elemento com maior capacidade de transformar os pensamentos em realidade. Confie na sua capacidade de lidar com a mudança. Mantra. Faça e depois planeje. Treinar novas frases. Eu aprimoro o processo no meio do caminho. E está tudo bem. Desenvolva os seus 2 pontos fortes diariamente e aprimore ao longo da vida os seus 2 pontos fracos. Mão na massa. Escreva no papel ou bloco de notas o nome dos 4 elementos e faça algo similar à informação. Eu tenho fogo, 30%, ar 40%, água 10% e terra 20%. Técnica da ancoragem. Que técnica é essa, Edu? Essa é uma técnica muito importante para você começar a entender que você precisa, muitas vezes, ter um outro elemento mais forte para que você consiga evoluir. Vou dar um exemplo muito básico. Eu tenho um jargão que eu falo ao longo da minha vida, que é: eu sempre fui um excelente arquiteto, mas um péssimo pedreiro. O que acontece com o ar? Vive abrindo várias. O que acontece com o ar? Vive abrindo vários projetos e dificilmente finaliza os seus projetos. E isso é uma coisa que ao longo da minha vida me prejudicou muito. E a partir do momento que eu comecei a entender esse processo, o que eu faço toda vez que o ar toma conta, eu começo a entender que eu preciso ter uma ancoragem.
E muitas vezes essa ancoragem faz toda a diferença na minha vida. O ensaio mental é uma estratégia para você fazer uma ancoragem. O que é uma ancoragem? Você precisa ligar a uma situação a uma nova ação. Uma situação, uma nova ação. Então, como que funciona? A ancoragem, a gente não vai conseguir fazer aqui um ensaio mental para ancoragem, isso são mais técnicas, mais profundas, geralmente eu faço num processo de coach. Você vai ligar um sentimento, por exemplo, um momento que você foi mais água e você precisa ser mais fogo, e vice-versa. Você precisa achar esse momento na sua vida, onde você foi uma pessoa decisiva, uma pessoa organizada, uma pessoa flexível. Em algum momento da sua vida você teve esse elemento mais forte. Aí o que você tem que fazer? Você tem que lembrar dessa situação e ancorar com alguma situação de movimento. De repente fechar a mão, fazer isso, tocar em você, fechar o braço, tocar a mão no seu coração. Isso é técnicas de ancoragem. Então a partir de agora, quando alguém fizer alguma coisa para você que você precisa ter um outro elemento, só o fato de você fazer essa ancoragem, 3 segundos, 5 segundos, já é o momento de você tomar uma ação diferente. Geralmente você esperando um pouquinho mais, por exemplo, se você é uma pessoa de ar, tudo muda. E de repente você que é terra, colocando uma ancoragem para ser um pouco mais de ar, muitas vezes você se arrisca, você vai e depois você vê o que acontece. Use essa técnica. Como é a característica elevado a 1000 de cada elemento? E eu vou contar uma situação onde todos esses elementos vão se envolver num desafio de emagrecimento de 30 dias. E esse emagrecimento tem que acontecer com o resultado de 10 quilos. Todos esses elementos vão trabalhar para alcançar esses 10 quilos em 30 dias. Todos toparam. É apenas um exemplo. Vamos apenas brincar aqui de elementos. O que acontece com o elemento número 1, que é o fogo? Quando ele decide, o que ele pensa? Meu Deus, eu tenho que chegar lá e fazer. E aí ele até entra em contato com o personal, com o nutricionista. Só que como ele gosta de ser o professor, o que acontece? As informações que o nutricionista passa e o personal passa não presta, não é bom o suficiente. A dieta não é do jeito que ele pensa. O treino é um treino um pouco mais fraquinho. Por quê? Porque ele já sabe fazer. Ele não gosta de ser aluno, ele gosta de ser o professor. Então ele vai até atrás de novos profissionais, pergunta para os profissionais, mas ele não executa da forma que eles orientaram. Por quê? Porque ele sabe fazer. Então o que acontece? Ele vai e faz sozinho do jeito dele. Pegou lá uma base boa e transformou do jeito dele. O que acontece? Come mal, treina tudo errado, consegue perder os 10 quilos? No final dos 30 dias ele perde os 10 quilos, mas está exausto, está cheio de fome, está cansado demais para fazer tudo. Esse é o fogo. Vamos para o ar. Como que funciona o ar? O ar tem que perder 10 quilos em 30 dias. O ar entra de cabeça no desafio, só que o que faz? Ele vai atrás de profissionais que são rápidos também, mas que buscam mais o sentimento. Então ele começa a entender a fala. Se sentiu emoção naquilo que o profissional falou, ele escolhe. Então ele começa a fazer, mas logo o que acontece? Tem um problema na família dele. E ele se desvia. Em vez de ele seguir o que o profissional falou, ele também vai atrás de um outro profissional. Aí ele pega um outro profissional no meio do caminho, em 10 dias ele muda de profissional. No final dos 30 dias, ele está com 4 profissionais diferentes de cada área. Pegou 4 nutricionistas, 4 personal trainer. Moral do resultado, ele perdeu só 2 quilos. Por quê? Porque ele não quis seguir uma pessoa só. Ele foi mudando de pessoa, de profissional para profissional. Já a água, o que faz? Ela procura muitos profissionais. E ela não quer ser machucada. Porque ela já escolheu profissionais que magoaram ela, que entristeceram ela, que foram firmes com ela, falaram coisas para que ela ficasse triste. E ela não gosta de profissional firme, que fala que ela errou, que ela tem que fazer isso.
ela gosta de se sentir segura nos ambientes, ela gosta de ouvir a opinião de pessoas. Só que o que acontece com a água? A água, ela vai pesquisando, pesquisando, ela pergunta para o marido, pergunta para a melhor amiga, o que você acha desse método, o que você acha disso? E o que acontece no final dos 30 dias? A água não foi muito bem. Por quê? Porque ela não gosta de desafio, tem que ser no tempo dela, mais devagar. 30 dias, 10 quilos, não era comigo. E ela ainda está escolhendo os profissionais, né, de uma forma mais tranquila, com sentimento. Tem que abraçar ela, tem que beijar ela, tem que tratar ela muito bem, senão ela não faz. E por último, nós temos a Terra. O que a Terra faz? Ela vai atrás de cada método que existe na internet. Ela achou 50 e ela fica analisando o conteúdo, o que tem, quantos anos o profissional está lá naquele método, quantos alunos conseguiram o resultado, e ela vai pesquisando, 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 pesquisando. Aí ela coloca no Excel, faz uma fórmula mágica lá, e o que acontece? Ela vê que tem 3 profissionais incríveis. E aí quando chegou nesses 3 profissionais, ela, agora eu vou analisar esses 3. O que aconteceu no final dos 30 dias? Simplesmente não fez nada, porque ainda está escolhendo os profissionais para fazer. Conhecer a si mesmo é o início da sabedoria, já dizia o filósofo Aristóteles. Pulo do gato. Sempre que precisar mudar a rotação do elemento, use a técnica da ancoragem. E para a gente finalizar a aula, desafio do Edu. Explique a alguém da sua família sobre os 4 elementos e peça para ela dizer quais você tem mais forte. Após a resposta, poste no Instagram os 2 elementos que você é mais forte e me marque. @EduCarvalhoNutricionista com a hashtag Desafio03 Ciclo Sup. A seguir, cenas dos próximos capítulos.